Olá, despertos e despertas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente eu trago conteúdo para a gente expandir a consciência juntos. Então, se você não é inscrito aqui, já se inscreve e aciona o sininho para não perder nenhuma novidade no canal. Recentemente eu postei 2 vídeos falando sobre os seres da nova era. Um falando sobre as 3 ondas de voluntários e outro explicando sobre a gente tomar cuidado com essa identificação e não deixar que o ego espiritual nos aprisione nesse rótulo de índigo ou cristal. Só que eu vi que muitas pessoas se identificaram e assim como eu, esse foi um dos conteúdos que me despertou e me fez eu me sentir pertencente a algo, sabe? Eu peguei toda aquela distorção que eu me achava estranha, que eu era rotulada como inferior e transmutei isso em poder. Inclusive, isso que vocês veem aqui, eu dando as aulas no portal Despertando Quem Você É, as minhas postagens no Instagram, os vídeos que eu posto aqui semanalmente, tudo isso é fruto de eu ter ressignificado o meu poder como um ser índigo. Então eu super entendo a necessidade da gente se ver nessas características, mais uma vez, não se apegue a elas. Você não é mais ou menos especial por ser índigo ou cristal. Essas características servem para você compreender por que você é diferente da maioria e qual é o seu papel aqui na Terra. Primeiramente, o que difere um ser índigo de um ser cristal é a cor da sua aura. Os seres índigos foram, catalogados, vamos dizer assim, como seres índigo, porque índigo é uma cor, é aquele tom azulado. São seres que vieram com a aura nessa coloração. Já os seres cristais possuem aura translúcida, então daí vem o nome cristal. Existem várias outras categorias, como seres arco-íris, diamante, mas o índigo e o cristal são a maioria das pessoas que consomem o meu conteúdo e de seres que já estão encarnados aqui. Então, por ser a maioria, a gente vai focar nesses 2 tipos de seres. Os seres índigos encarnaram aqui em uma grande leva entre 1950 e os anos 2000. Eles tiveram um up, vamos dizer assim, um boom maior entre os anos 70 e 90. Mas se você não for, se você não nasceu nessas datas, também não tem problema. A questão principal é que veio uma grande onda de seres encarnados nessa época, mas existiram e vão continuar existindo esses seres ao longo do tempo. Por serem seres que vieram desconstruir o antigo para abrir espaço para o novo, para a nova era e para os seres de mais consciência chegarem, eles são seres que se incomodam muito com o sistema antigo. Então, tudo aquilo que é muito limitado, que é muito ilusório, que é muito, que não foi reciclado, que não foi renovado, como o sistema de educação, judiciário, o alimentício, tudo aquilo que envolve o sistema, a indústria, incomoda esses seres. Então são seres que desde pequenos se rebelam. Não uma rebelação de quebrar as coisas, mas sim uma rebelação interna. Então são crianças que geralmente têm muita dificuldade na escola, que são seres muito inteligentes, então eles possuem uma grande inteligência intelectual e espiritual, só que uma inteligência emocional na média. Então, quando eles são inseridos num sistema tradicional de ensino, eles são seres que são mais agitados, hiperativos, eles não conseguem se concentrar, muitos são diagnosticados com déficit de atenção. Então, são seres que possuem muita inteligência, mas não sabem aplicar essa inteligência para coisas que não fazem mais sentido. Então, eles acabam tendo dificuldade, Por mais que sejam inteligentes, eles não tiram boas notas, eles realmente sofrem um pouco no colégio, vamos dizer assim. E conforme eles vão crescendo, se eles não vão trabalhando e acessando esse propósito espiritual muito grande que possuem, eles acabam entrando realmente em conflito pessoal ou em crise existencial, porque um índigo não foi feito para o tradicional. Se você coloca ele na frente do computador para fazer coisas operacionais, ele vai adoecer, porque características dele são muito mais relacionadas à criatividade, à arte, à inovação. Então são seres que pensam sempre além da caixinha, fazem muitos questionamentos, é aquela pessoa que desde criança questiona tudo, por quê, e tem uma curiosidade muito grande em se aprofundar na verdade da vida.
por possuírem essa inteligência intelectual e espiritual muito elevada, mas emocional tradicional, eles são seres que acabam sofrendo também de forma emotiva. Então, são seres que podem ter dificuldade com ansiedade, com depressão, bipolaridade, porque eles não sabem lidar muito bem com as emoções. E esses seres, eles acabam se adaptando melhor aos ambientes quando eles são ouvidos, quando são seres que não são menosprezados por serem diferentes. Porque o que acontece muito com o índigo, que foi o que aconteceu comigo, é que você é o diferentão, né? Você é um peixe fora d'água e as pessoas olham para você ou julgam você como inferior, como burro, como fora da média, sendo que na verdade você possui muito potencial dentro de si. Ele só não está direcionado no lugar certo. Então é muito importante que o índigo trabalhe o seu espiritual, porque ele possui uma mediunidade muito forte, uma sensibilidade, uma intuição muito aguçada. É muito difícil você mentir para um índigo, porque por mais que você fale uma coisa ou uma situação aparente, algo que não é, ele sempre tem uma leitura oculta pelas coisas. Então ele sente as energias. Então não importa que ele vai num lugar e parece estar lindo e maravilhoso, ele vai fazer a leitura energética daquele lugar e ele vai sentir no campo dele. A mesma coisa com pessoas. Então lidar com o índigo é muito desafiador porque ele é um farejador da verdade, né? Então é normal ter atrito com pessoas índigo porque elas tendem a revelar, né, tudo que está oculto. São seres que também precisam de muito dinamismo. Se você coloca um ser índigo para fazer só uma função por muito tempo, ele acaba ficando muito ansioso. Então são seres geralmente multipotenciais. Então eles têm muitas potências para serem trabalhadas, desenvolvidas, experienciadas. Da mesma forma que todos os meus trabalhos sempre me frustraram, até que eu me tornei, né, autônoma e eu criei a minha forma de trabalhar. Então tem dia que eu crio as artes do meu Instagram, tem dia que eu gravo o vídeo como hoje, tem dia que eu faço atendimento, dia que eu dou aula, e todo esse dinamismo rodeado, né, do mesmo núcleo que é o autoconhecimento, a espiritualidade, me nutre, me mantém viva. Então é muito importante que, se você se identifique com essas características, que você busque profissões ou crie a sua própria, que faça você ter essa liberdade. São geralmente pessoas empreendedoras também por causa disso. Os índigos, eles não têm sonhos convencionais. Então, sonho de casar, ter uma casa na praia, 2 filhos e um cachorro, não é com ele. Geralmente são pessoas que possuem sonhos muito diferentes, tanto pessoais quanto coletivos. E geralmente os sonhos deles são sonhos com mais propósito, são sonhos que vão além da própria individualidade. Por isso que é muito importante que ele respeite esses sonhos e trabalhe e age em coerência com isso. E muitos deles sofrem porque, se eles são criados, né, de forma tradicional, que geralmente os índigos, né, por ressonância, eles escolhem famílias tradicionais para nascerem e eles não despertam ao longo da existência, eles se frustram, porque eles vão seguindo tudo que a sociedade diz para fazer, estudar, trabalhar, casar, ter filho, e às vezes não é o sonho de alma dele. O sonho de alma é viver viajando num trailer, por exemplo. Então é muito importante respeitar esse sonho individual e agir em coerência com ele. Ao mesmo tempo que eles são revolucionários, eles estão aqui para desconstruir o mundo antigo e abrir espaço para o novo, são seres que gostam muito de ficar sozinhos. Então eles gostam do próprio espaço, eles gostam do silêncio. Ai, gente, sou eu por completo. Gostam da própria energia. Então é muito importante que você respeite isso, caso você seja um, ou que você respeite as pessoas índigo que convivem com você, pois são pessoas que se nutrem dessa solitude, se recarregam energeticamente. Outra característica chave do índigo é que ele ama ajudar. Ele tem uma empatia muito grande pelas pessoas. Só que ao mesmo tempo, por não ter o emocional tão desenvolvido, eles são um pouco impacientes com pessoas mais lentas, com pessoas que ainda estão adormecidas, com pessoas ainda inconscientes. Então o índigo, ele veio desenvolver a compaixão e a paciência pelo próximo, porque de nada adianta gostar, né, de ajudar, sendo que ele não respeita o timing do outro, né? Ele é sempre muito impaciente,
quando ele recebe uma pergunta que ele rotula como idiota ou muito simples, muito básica, ele logo fica nervoso e não tem paciência para responder e cuidar da outra pessoa. Então é isso que precisa ser trabalhado em você nessa vida também. Outra característica muito comum é uma sensação de falta. É uma sensação como se ele sempre pudesse estar fazendo a mais. Porque no seu campo inconsciente, no seu nível de alma, você sabe que você tem uma missão muito grande aqui na Terra, né? Que a Terra está passando por uma transição, por um momento único da história, e que se você não traz para a consciência isso, é como se você sempre carregasse um peso, uma culpa de não estar dando o seu melhor o tempo todo. Então é muito importante, mais uma vez, que você viva alinhado com os seus sonhos, que você se conecte, trabalhe a sua espiritualidade e mediunidade para que ela não tome conta de você e que você traga todo esse poder para construir o novo mundo. Já os seres cristais começaram a encarnar em massa nos anos 2000 até hoje. São seres que geralmente escolhem pais índigos para encarnarem aqui, porque são pais que já possuem um pouco mais de consciência. E essa consciência abre espaço e amorosidade para que essa criança cumpra a sua missão. Hoje já temos jovens, adolescentes, até adultos cristais, mas a grande maioria são crianças ainda. Essas crianças, elas possuem uma pureza muito grande, elas são muito amáveis, elas possuem muita empatia pelo próximo, elas gostam mais do contato humano, diferente dos índigos, e elas também possuem as 3 inteligências muito avançadas, intelectualmente, espiritualmente e também a emocional. Então eles são seres mais evoluídos do que os índigos, né? Eles possuem uma capacidade de compreensão muito maior. Só que por serem seres muito puros e muito elevados no campo de consciência e amorosidade, são seres que podem sofrer com a densidade mundana. Então, ao lidar, né, com o mundo tradicional e com o mundo denso que a gente vive, eles podem ser atacados ou até usados por serem muito inocentes. E diferente dos índigos, eles são tolerantes, eles são muito pacientes a ouvir, cuidar do próximo. São seres que só a presença deles já muda o ambiente. Porque os índigos, eles são mais ativos, né? Eles sempre transformam o ambiente, mas através da ação. Os cristais é mais pela energia deles. Então o campo deles é tão elevado que só de estar ali, eles já fazem uma grande mudança. Eles também têm aquele olhar bem profundo e tem um olhar, sabe quando tem aqueles olhões, sabe, bem redondos, bem grandes, quando você olha para a criança, parece que ela está enxergando a sua alma. Essa é uma característica fortíssima. E por eles terem esse nível de compaixão muito elevado, eles se conectam muito com a natureza, com os animais. Então, se você diz que o que ele está comendo é um animal, né, um pedaço de bife é um animal morto, ele para de comer. São seres que naturalmente já nascem vegetarianos ou veganos, eles rejeitam qualquer alimento de origem animal, porque eles são seres mais sensíveis. São seres que muitas vezes têm mais intolerância, então intolerância à lactose, intolerância a glúten. Isso é absolutamente normal, porque eles possuem um campo mais elevado. Então, quando você vê, né, um cristal cuidando de um animalzinho ou cuidando da natureza, plantando uma árvore, fechando a torneira que está gastando muita água, essa consciência já vem pura deles, porque eles vieram habitar a nova terra e trazer cada vez mais luz para a nossa consciência coletiva. É muito importante que esses seres tenham muito contato com a arte, sabe? Que eles possam se expressar de forma livre e que também eles tenham essa alimentação limpa e esse espaço amoroso para se desenvolverem. Lembrando que se você se identificar com qualquer uma dessas características ou se você conhecer alguém, comenta aqui para você ver outras pessoas também. Quando eu dei essa aula no portal, que é uma aula de 2 horas só sobre seres da nova era, lá no portal Despertando Quem Você É, eu recebi centenas de mensagens. Acho que foi a aula que eu mais recebi mensagem de pessoas agradecendo, porque o déficit de atenção, a questão da hiperatividade, coisas que sempre foram rotuladas como ruins, elas perceberam esse desequilíbrio e puderam ressignificar essa energia em suas vidas. Então foi o que aconteceu comigo, foi algo muito transformador acessar esse conteúdo. Se você sente mais vontade, né, de tudo isso, pesquise mais, estude mais e o principal, siga o seu coração. Não se prenda nesse rótulo de eu sou índigo, então eu sou assim e acabou, eu sou impaciente mesmo.
Não! Se você tem essa compreensão de que você está índigo, você sabe que você pode ser cada vez mais, que você pode melhorar emocionalmente, evoluir através da compaixão, da paciência e cada vez mais juntos a gente vai construir a nova Terra. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com quem que você ama, deixar o seu like para eu saber se ele teve ressonância com você ou não. E a gente se vê semana que vem em um próximo conteúdo aqui no canal. Eu honro, eu amo e eu agradeço a sua existência. Namastê!